Boa noite mais uma vez. Vamos dar sequência ao nosso culto de adoração ao Senhor. Pois bem, irmãos, o nosso texto, o trecho escolhido para ser pregado nessa noite, ele apresenta dois tipos de crentes, ok? Ele apresenta o crente carnal. O crente carnal, nesse texto, ele é comparado a uma criança na fé. Nós vamos ver isso com mais cuidado, com mais precisão, né? O crente carnal, ele se alimenta apenas de leite, que seriam as verdades básicas da fé, né? Ele, mesmo depois de muitos anos, ele continua no leite. E o crente carnal, ele é controlado pela sua carne, não pelo Espírito de Deus, né? E o trecho dessa noite também vai apresentar o crente espiritual. Ao contrário do crente carnal, o crente espiritual ele é comparado a um adulto, a uma pessoa madura, uma pessoa experiente na fé, ok? O crente espiritual, ele se nutre não mais só do leitinho, mas do alimento sólido, de verdades mais profundas. Não apenas de muita informação, mas de verdades que transformam profundamente sua vida. E o crente espiritual, ele é controlado, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, não é? Boas escolhas hoje, irmão. A ideia principal desse trecho, conforme penso, é que a falta de dedicação à palavra de Deus e um comportamento mundano afastam o crente da maturidade espiritual. Presta atenção. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, dos versos 1 a 9. A ideia central desse trecho, conforme penso, é que a falta de dedicação à palavra de Deus, juntamente com um comportamento mundano, essas duas coisas, afastam o crente da maturidade espiritual, ok? Então convido vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3 para fazermos a leitura. 1 Coríntios 3, dos versos 1 a 9. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3. A leitura: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho.
porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Oremos. Querido Deus, me coloco diante do Senhor, Deus, como um servo, alguém que nada sou, mas que pelo teu sangue, pela remissão dos pecados, o Senhor me deu acesso ao Senhor. O Senhor me deu o perdão dos pecados. E também a todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que já nasceram de novo. Aqueles que já confessaram seu pecado ao Senhor, Deus. Aqueles que já se arrependeram de uma vida sem o Senhor e que clamaram o teu sangue, Deus, sobre suas próprias vidas. E, querido Deus, eu peço que o teu poder possa falar aos corações, Deus, através da sua palavra, pela ação do teu Santo Espírito, e possa trazer mudanças, Deus, em nossas vidas, possa trazer um desejo de maturidade, de crescimento, a começar em mim, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos lá. O trecho lido mostra claramente 2 sinais de imaturidade. Imaturidade espiritual na vida daquela igreja, a igreja de Corinto. Então, o trecho lido, ele mostra 2 sinais de falta de maturidade espiritual naquela igreja, tá? O primeiro sinal é que eles tinham pouca ou nenhuma dedicação à palavra de Deus. Vamos ler de novo os versículos 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Irmãos, havia da parte daqueles irmãos daquela igreja uma alimentação fraca, havia uma alimentação ainda infantil, insuficiente, inadequada, espiritualmente falando. Aqueles homens, aquelas mulheres daquela igreja, uma parte deles, pelo menos, eram infantis na fé, eram crianças, bebiam leitinho, não estavam preparadas para receber verdades mais profundas. E interessante, você presta bastante atenção no versículo 2, ele diz assim, ó, leite vos dei a beber, ele está se referindo ao passado, leite vos dei a beber. Quando Paulo chegou àquela igreja e pregou o evangelho, que as pessoas começaram a se converter, ele deu leitinho, porque eles eram novos convertidos, precisavam de leite, do alimento apropriado para um bebê, para um recém-nascido, inclusive na fé, né? Então ele deu verdades básicas, a palavra de Deus com verdades básicas. Mas aqui ele fala, leite vos dei a beber, versículo 2, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Naquela época, vocês não eram capazes de suportá-lo, porque vocês eram recém-convertidos. Agora, da metade do versículo para frente diz, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Prestou atenção que depois de um certo tempo, eles ainda continuavam no mesmo patamar de quando eles se converteram. Olha, vocês ainda são carnais, vocês não cresceram, vocês são crianças na fé ainda. Havia pouca ou nenhuma dedicação à palavra de Deus, à alimentação espiritual, ao crescimento espiritual, ao desenvolvimento espiritual. Isso só se alcança através da palavra de Deus em primeiro lugar, de uma vida de oração, de uma vida de dedicação a Deus. Eles não se alimentavam adequadamente, eles estavam satisfeitos com o leitinho. Tá bom demais, o leitinho, eu amo esse leitinho. Mas eles não estavam notando, ou não queriam reconhecer, pelo menos,
de que já era tempo de eles comerem um alimento mais sólido. Eles eram como os crentes, lá de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, aqui na tradução NVI. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Olha, o autor da carta aos Hebreus critica essas pessoas. Olha, já é tempo de vocês serem crescidos, maduros. E até agora vocês estão no leitinho. Vocês deveriam estar ensinando para outras pessoas. E é um caso semelhante à igreja de Corinto. A igreja já deveria ter crescido e ainda estava no leitinho. Eram pessoas carnais. E um sinal dessa imaturidade espiritual é porque havia pouca dedicação ao alimento espiritual. Não houve muito, ou pelo menos, ou talvez não houve nenhum progresso no conhecimento das verdades espirituais, depois de alguns anos de conversão. Olha, vocês não podiam suportar, e nem agora ainda podem. Está errado isso. Está errado isso. Agora, havia um segundo sinal de imaturidade naquela igreja. O segundo sinal é que aquela igreja demonstrava um comportamento mundano. A partir do verso 3, diz o versículo 3, que havia naquela igreja ciúmes e contendas. Essa palavra ciúme também pode ser traduzida por inveja. Dentro da igreja. Contendas, dissensões. Contenda não é o que aconteceu aqui na escola dominical, irmãos. Isso aqui é diferença de opinião. Ok? Contenda é briga. É agressividade. É partir por fight. É talvez uma agressividade interior, é uma raiva, é um ódio, é uma incompatibilidade. Eu não quero conversar com essa pessoa mais, não suporto essa pessoa. Havia ciúmes, havia contendas, e chegava a dividir a igreja. Havia partidarismos na igreja, diz o versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Os homens? Olha, Paulo foi até Corinto, se vocês se lembram lá de Atos, né? Capítulo 18. Paulo fundou o trabalho ali, né? Apolo veio depois, capítulo 19. Continuou o trabalho de Paulo. Eu plantei, disse Paulo. Apolo regou. Mas o crescimento, não sou eu que converto corações, diz Paulo. Não é Apolo que converte corações. Quem converte corações? É Deus. Ele quem produz o crescimento espiritual. Nós somos apenas servos, ajudadores, ou ajudantes, obreiros, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Em Corinto, um grupo defendia a liderança de Paulo e outro grupo defendia a liderança de Apolo. Havia uma competição, uma rivalidade dentro da igreja. Irmãos, isso é muito triste. Isso acontece na igreja de hoje, né? Isso acontece em muitas igrejas. Isso já aconteceu nessa igreja. Infelizmente, preciso reconhecer isso. Mas desejo que isso não aconteça mais. Desejo que isso não esteja acontecendo nesse momento, em nenhum coração. Paulo instrui, então, essa igreja de que o verdadeiro líder da igreja não é ele, e nem Apolo. O verdadeiro líder da igreja é Deus. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É Deus quem é o cabeça, é Cristo quem é o cabeça da igreja.
Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4,15. Ele é que manda. Eu não mando nada. Porque se ele não mandar, a igreja não vai para frente. Paulo também ensina que não devia haver partidarismo na igreja, mas a igreja devia trabalhar em união. Olha o versículo 8, irmãos. Ora, o que planta e o que rega são um. Eles têm que trabalhar em união, em unidade. Eles têm que trabalhar juntos, o que planta e o que rega. Ele usa uma ilustração agrícola. Olha, o que rega tem que saber quanto tempo que faz que o outro plantou. Quantas vezes por dia ele vai regar, ou por semana, dependendo da plantação. Eles têm que trabalhar juntos, em unidade. Não deve haver partidarismo na igreja. Esse é o ensino de Paulo. Os líderes que Deus estabeleceu, os homens que Deus colocou sobre a igreja, são apenas servos e cooperadores de Deus. Versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então tem duas ilustrações, né? A ilustração agrícola e a ilustração do prédio, do edifício. Nós somos apenas servos, ajudantes. Estamos aqui para estimular a igreja a ouvir as verdades espirituais, a clamar a Deus que aplique essas verdades em sua própria vida, a pedir que o Espírito Santo trabalhe em sua vida, que o próprio Deus trabalhe em sua vida. Esses servos, eles são usados para a salvação. O versículo 5 diz isso. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Deus é que concede isso, não está em mim, não está em nós. E estes servos, presta atenção no versículo 8, olha que interessante. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio. Se você serve a Deus, você trabalha para Deus, a sua igreja, Deus vai te recompensar. Não conforme o resultado que você espera alcançar, mas conforme a sua dedicação a Deus, a sua fidelidade. É isso que o versículo diz, olha só. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. O seu esforço, a sua fidelidade, não aquilo que você espera receber, não é? Quantos frutos você colheu, mas o quanto você plantou e se dedicou. É isso. Irmãos, a falta de dedicação à palavra de Deus e um comportamento mundano afastam o crente da maturidade espiritual. Presta bastante atenção nisso, eu quero chamar você, tenha cuidado. Por quê? O Carlos colocou isso aqui agora há pouco, durante o tempo de adoração, aqui com cânticos também. A imaturidade, a falta de maturidade espiritual e a incredulidade têm comportamentos bem semelhantes. Um crente imaturo e um incrédulo, eles têm comportamentos semelhantes. Às vezes você não sabe discernir quem é quem. Um crente imaturo age muitas vezes como um incrédulo. E a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente acha que é crente, mas não é. Fala, não, eu ainda estou aprendendo, eu vou vencer. E já passou a hora de amadurecer. Toma cuidado, meu querido. O crente imaturo e o incrédulo, eles têm comportamentos semelhantes. Eles se dedicam à palavra de Deus, muito superficialmente. Quando se dedicam, eles têm ciúmes e invejas nos relacionamentos.
eles têm contendas, divisões, partidarismos, às vezes dentro da igreja, e acha que é crente, às vezes é um incrédulo. Não brinque com a sua vida. Não se acomode na situação. Peça a Deus, Deus me ajuda a crescer, me ajuda a ser um crente maduro. As marcas de um crente espiritual são totalmente diferentes. E um crente espiritual é um padrão de crente verdadeiro. É alguém que anda na luz, não é isso? A 1 João não fala isso? É uma pessoa que se confessa os seus pecados. É uma pessoa que ama a palavra de Deus, que guarda a palavra de Deus. É uma pessoa que não ama o mundo, nem as coisas desse mundo. É uma pessoa que confessa o Senhor Jesus, que prega o Evangelho. Essas são as marcas, algumas marcas do crente espiritual, do crente verdadeiro. Não brinque com a sua vida. Não se satisfaça com a superficialidade. Lembra o que está escrito lá no versículo 2? Ainda sois carnais. Olha, a gente não sabe exatamente, mas talvez passaram-se de 2 a 4 anos, desde que Paulo fundou a igreja lá em Corinto, e que ele escreveu a epístola, a carta aos Coríntios, né? Então, talvez 4 anos já haviam passado. E vocês continuam na mesma situação. Vocês não amadureceram. Eu tenho que continuar dando leitinho para vocês. É verdade, queridos, que tudo tem seu tempo. Não é? Deus trabalha dentro do tempo dele. A gente já falou isso aqui também. Mas presta atenção. Se você tem ouvido o desafio da palavra de Deus e você negligencia a mudança do seu caráter, você vai pagar caro por isso. Entendeu? Tudo tem seu tempo. Deus tem o tempo. Mas, se você ouve o chamado ao arrependimento, a mudança de vida, e fala, deixa isso para depois. No tempo de Deus, tudo vai dar certo. Isso vai pesar na sua cabeça um dia. A gente colhe o que a gente planta. A Bíblia fala isso. Então eu quero desafiar você. Busque uma vida consagrada. Busque ser um crente espiritual. Um homem e uma mulher maduros na fé. Se você quer agradar a Deus, eu quero fazer alguns desafios. Ok? Abandone maus hábitos. Vou começar com mentira. Tem muito crente mentiroso. Tem muito crente que começa com o papai e a mamãe. Não vai lá não, lá tem um bicho. O bicho vai te pegar. Tem o crente comerciante. A entrega já saiu já, deve estar chegando aí. Não é? Tem tudo quanto é tipo de mentira. Dentro do casamento, dos filhos para os pais, ou dos pais para os filhos. Crente, fuja de maus hábitos, fuja da mentira. Palavrões, irmão, eu já escutei coisa que o meu queixo caiu dentro do prédio da igreja. Olha, nossa boca não tem que sair o que é puro e santo. Guarde a sua língua para a glória de Deus. Eu já ouvi criança e já ouvi adulto falando coisas que, se eu falasse aqui, vocês não iam acreditar. Mude esses hábitos na sua vida. Vícios. Aqueles que as pessoas nem acham que são vícios, sabe? Até todos eles. Como, por exemplo, um cafezinho. Tem gente que fica doente se não tiver café. Literalmente, dá tremedeira. Tem gente que passa mal se não tiver um cafezinho. Um refrigerante, TV, redes sociais. E se cai a internet, aí dá briga em casa. Dá briga em casa. Pode faltar comida, mas não pode faltar internet, porque senão... Abandone maus hábitos, irmãos. Isso, maus hábitos são sinais de crentes carnais. São sinais de incrédulos também. Segundo desafio.
é preciso avaliar e adequar as paixões do seu coração. O que você ama? Homens, vocês gostam de um bom celular? Vocês gostam de assistir o jornal? Cala a boca, agora estou assistindo o jornal. Não é hora não. Vocês gostam de quê? Vocês, mulheres, na hora de comprar roupa, o que você pensa? Essa roupa vai glorificar o meu Deus. Ou não, essa roupa vai me deixar mais bonitona, atraente. Os hobbies, aquilo que você gosta de fazer, seu tempo de lazer, glorifica a Deus. As músicas que você escuta glorificam o seu Senhor lá no seu carro, quando você vai e vem, na sua casa. Quando o pastor não está, não, né? Quando o pastor não está, né? No seu celular. Acho que vocês já presenciaram muita coisa acontecendo. Até aqui também, no nosso meio. Constrangedores, coisas constrangedoras. Quer saber quem governa a sua vida? Faz uma pergunta para você mesmo. Quem você alimenta de uma forma melhor? A sua vida espiritual, a sua alma ou os desejos da carne? Quem você alimenta mais? Em quem você investe mais? Então, irmãos, para que a segunda igreja dos irmãos desfrute de maturidade espiritual, deve haver dedicação à palavra de Deus. Você precisa ler a palavra, senão você vai continuar no leitinho. Nós temos desafiado aqui uma carne meio dura, difícil de engolir, de mastigar. É difícil. Estude durante a semana, traga as dúvidas. Vamos debater, vamos ver o que a palavra de Deus diz. Estude, não só leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Memorize a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Sabe o que é meditar? É lembrar. Olha, a palavra de Deus foi pregada, 1 Coríntios 3. Amanhã, Deus, aquele texto foi pregado ontem. Onde que eu tenho que mudar? Onde que eu tenho que melhorar? Medita na palavra de Deus. Lembra de versículos que foram lidos, que foram explicados. Se você quer desfrutar de maturidade espiritual, dedique-se mais à palavra de Deus. E último, para que a segunda igreja evangélica dos irmãos desfrute de maturidade espiritual, deve haver transformação contínua de comportamento. A igreja precisa abandonar maus hábitos. Eu sei que nada sou. Deus, eu não dou conta. Isso aqui está difícil. Ajoelhe. Se você acha que é importante abandonar, precisa haver dedicação. Precisa haver clamor. Precisa rasgar sua alma perante Deus. Deus, eu não dou conta. Me ajuda. Jejua. Se santificação é importante para você, busca a Deus para isso. Porque Ele vai te ajudar. A igreja deve avaliar e adequar as suas paixões. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Eu quero rogar ao Senhor, Deus, a tua misericórdia, a tua graça, a tua compaixão, Deus, sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, a tua palavra diz que o Senhor se agrada de um coração contrito e compungido. O Senhor não rejeita, Pai. O Senhor se agrada de pessoas espirituais, não de pessoas carnais. O Senhor se agrada de pessoas que te buscam e que te amam, não pessoas que pecam deliberadamente contra o Senhor. Isso transforma o nosso viver, Senhor, a partir do meu. Cada um, até o mais novo, e possa ouvir essa palavra, Deus, e perceber que precisa dedicar-se mais à sua santa palavra. A perceber que precisa de mudança de comportamento, Deus.
precisa viver de maneira digna e santa, para glorificar o Senhor, Pai, para amadurecer. Faz isso em nossas vidas, Deus, em nossa igreja. Precisamos tanto, Deus, precisamos tanto, desesperadamente, Deus, do poder transformador do Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.